Essa semana aconteceu uma das maiores crises em questão do mercado cripto, sobre a TSM. Hoje eu vou mostrar por que a TSM teve essa crise. E vamos ver se é boa para ela, se vai ser bom para o mercado. Vamos lá? Bem, vamos dizer o seguinte, a TSM tinha um token chamado FTT, né? Que nesse token, que é da empresa TSM, que é o do Bankman-Fried, que era até queridinho da indústria, e comparado até o Mark Zuckerberg pela rápida ascensão do exchange Blocks, que é o saque de clientes e uma corrida desenfreada ao derretimento do seu token, que foi o FTT. Isso afetou também outras empresas envolvidas com ela, que também estão no negócio de cripto. Mas como assim token FTT? Gente, uma coisa. Quando algo seu, tá literalmente uma empresa sua, tá destinada a ter só uma coisa, porque a empresa dele só estava em FTT. De certa forma, metade das coisas estavam em FTT. E o que aconteceu? Metade estava, o povo pensou que o negócio ia subir, só que não. Caiu. A mesma questão, coisa assim da Venezuela, porque a riqueza da Venezuela era o petróleo. E o povo pensou que ia, sei lá, ia subir. Só que em questão caiu, por causa que quando o Maduro chegou, coisa, e também só tem meio que só riqueza, uma riqueza, entendeu? Tá. Mas o balanço foi revelado, que é o da Alameda, que era parceira desse negócio. Publicou uma matéria, vou tentar passar essa matéria, no dia 2 de novembro, no qual mostrou que o balanço patrimonial da empresa Alameda Research era composto por ativos líquidos, além do FTT emitido pelo mesmo grupo empresarial. Os CoinFast mostrou o balanço da Alameda tinha cerca de 25% dos 14,6 bilhões do patrimônio eram em FTT líquido. O resto eram em criptas travadas. Então aí você já sabe, né? E outros ativos sem liquidez. Bem, a Alameda e a FTX também tendo boa parte de todo o estoque em FTT em circulação. Então ficou claro, né, que isso não era bom e que não ia subir o preço e que já ia, né, que teria que se vender bastante para dar certo, né? Para honrar com a Alameda, e depois disso ocorreu uma crise de credibilidade. É uma onda retiratória da corretora. Como assim uma crise de credibilidade? Pensa assim, se der coisa ruim numa corretora, se a corretora sua que você investiu o seu dinheiro está em questão falindo, o que vai acontecer vai ser saques em massa, porque as pessoas não vão querer perder o seu dinheiro, então as pessoas vão correr para pegar o saque seu, para não dar risco, né? Tá, só que no domingo, no dia 6, a CEO na verdade a CEO da Alameda, a Caroline Ellison, falou em Twitter que as informações que circulavam recentemente mostravam que um subconjunto das entidades corporativas da Alameda, segundo a empresa, tinham 10 bilhões em ativos que não estavam refletidos. Como assim? Eles não estavam nem, como se diz, nem investidos em nada. Tipo, só tava lá meio que jogado, entendeu? Na apuração Coindesk. O CEO da Binance, CJO, foi também no Twitter dizer que também queria comprar a empresa. Que tinha interesse da empresa, que dividiu os tokens líquidos da FTT, que possuía, devido às relações recentes que vieram à tona, ele não quis aplicar, né? Beleza, né? Porque o rombo que deu na empresa, eu também, se eu fosse o cara, eu não ia apostar em nada. Poderiam fazer contra o lobby, né? Que ele ia meio que apoiar a empresa, só que não apoia as pessoas que, né, jogam os players contra o lobby também. Então é uma briga de gigantes. Se eu confirmo que depois que a empresa detinha 2 bilhões em FTT. E, gente, uma coisa, grande quantidade em FTT não é bom, não é nada bom. Bem, a FTX nega a crise, né? Que a crise piora. Mas aquele tipo de negócio de deputado, o anúncio da Binance fez com que os detentores da FTT correrem em pânico, né? Porque é óbvio que, né? Para vender e sacar seus ativos. Na segunda-feira, dia 7, Bankman publicou uma série de tweets afirmando que a corrente está tentando nos perseguir com rumores falsos e disse que está tentando tranquilizar o mercado, que a FTX está bem, o ativo também está bem, o ativo também. Ele marcou o Ziel em um título posterior. Adoraria isso, que podemos trabalhar juntos pelo ecossistema. Então, ele meio que tentou abaixar o pano, porque, né, uma empresa que está quase falindo não ia dar certo. Clientes correm para sacar e a FTX colapsa. Bem,
Até em questão naquele momento, né? Naquele negócio, já aí foram 6 bilhões de saques. Só que, e não pararam, depois os saques não pararam de ser processados. Na manhã de terça-feira, admitiu que os saques seriam pausados. Daí uma crise sem precedentes foi instalada nas maiores corretoras do mundo, não é? Binance volta ao jogo e na terça-feira, por volta de 13 horas de Bankman-Fried, disse que havia chegado a um acordo sobre uma estratégia para a aquisição da FTX. As equipes trabalharam para limpar a lista de pedidos de saques. Todos os ativos teriam a garantia de solvência. Como assim? Eles iriam ter meio que o dinheiro de volta. Zio falou que uma crise de liquidez na FTX, que para proteger os usuários, a Binance tinha assinado uma carta de intenção não vinculativa para adquirir a FTX e a FTX US, que é uma corretora dos Estados Unidos, porque quem sabe a FTX tem várias corretoras do mundo. Mas não estava no negócio, né, a dos Estados Unidos. O mercado cripto não havia reagido muito bem. Os preços da FTT eram despencados na noite do dia 7, caindo para $22 para 15. Na madrugada do dia seguinte, queda de mais de 50%. O Bitcoin caiu de 19 mil para 15 mil. Depois, as exchanges mudou e o Bitcoin conseguiu bater 20 mil. Né? Então, para ter meio que um negócio assim. Para chegar, só que, né, eles ainda tentaram fazer o acordo e tal, só que ainda não deu, o acordo ainda não vinga, porque o rombo, depois que os caras viram o rombo que tava na FTX, eu falei assim, meu irmão, é melhor você sair daqui antes que dê ruim pro meu lado, antes que dê tudo ruim, né? Só que aí vocês já sabem, né? O acordo não foi bem, em questão a empresa colapsou, aí a empresa decidiu em si vender. De certa forma, declarar a falência, que até o Bitcoin, o Ethereum, que era 20 mil, coisas assim, estavam bem baixo. Até que até a FTX, a TT, caiu ainda mais, saindo até para 13,50. Então, o valor que era antes que a FTX caiu para isso. Tá, assumiu a culpa pela falência, né, e meio que fez uma recuperação digital, para meio que recuperar tudo, de certa forma, mas ainda é muito grande, porque são 130 empresas. Só que aí, né, na noite de sábado, o Bitcoin voltou para 17 mil. Depois caiu para 16 mil. Aí depois foi para 13 mil. Só que ainda tem que manter isso, já está mantido. O colapso será bom a longo prazo? Olha, gente, uma coisa. Quando grandes crises acontecem, podemos, em questão, pegar as coisas dessa crise e ver o que pode acontecer para não acontecer no futuro. De certa forma, a crise de credibilidade, a crise, de certa forma, em um produto, porque eles só tinham, de certa forma, a FTX só na FTT, eles tinham grande parte, e quando todo mundo sabe que você tem grande parte das suas riquezas em uma coisa, sempre pode dar ruim nisso. A Venezuela já é um bom exemplo, que isso deu ruim pra caramba. E também o seguinte, ao redor do mundo vai reduzir as chances, de certa forma, disso acontecer. O Steven Rizzo, que era da NTFF, que os usuários optam por uma corretora central, cabe para eles fazerem um due diligence, que existe um risco e as empresas estejam muito alavancadas do que deveriam. Já Anton Perman, CEO e diretor da Arc Synthesis, destacou que a FTX como se diz, é que a FTX tem uma empresa também de jogos, só que ela não cumpriu com o contrato, porque essa parceria era para, de certa forma, aumentar meio que a expansão dela na Europa, só que ela também tomou decisões ruins, que ela fez um time de CSGO, e o time de CSGO também acarretou nisso, porque ela não cumpriu o contrato. Então é uma grande treta, grande coisa, só que em questão, a TSM já foi, de certa forma, parece que já está indo na nova direção e parece que vão ter que resolver esse rombo. Então, gente, uma coisa. Quando você tem as suas riquezas em uma certa coisa, não bota nessa certa coisa. Tenta diversificar, porque se você tiver tudo em certa coisa, pode ter um risco de credibilidade ou um risco de perda de capital. Aí você só vai ladeira abaixo. Entendeu? Então, foi isso que aconteceu nessa semana. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e até mais.